Mais uma vez, é Natal. E com o Natal vem todas as alegrias dos presentes, de receber presentes, de dar presentes, as alegrias de nos concentrarmos em nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Que época maravilhosa é o Natal! Que época alegre! Você já se perguntou sobre os magos que trouxeram seus presentes ao Senhor Jesus Cristo? Ah, sim. No seu cartão de Natal, você pode vê-los como 3, cada um em um camelo. Talvez fale deles como 3, ou como reis. E sim, eles estão vindo à manjedoura junto com os pastores para trazer seus presentes a ele. Você se lembra da canção que cantamos com tanta frequência? Nós, 3 reis de Oriã, trazemos presentes, atravessamos para longe. Estamos interessados em tudo isso porque a Bíblia fala sobre os magos que vieram e trouxeram presentes a Jesus. E você se lembrará dos presentes, como lemos sobre eles em Mateus 2, versículo 11, ouro, incenso e mirra. Eu me pergunto por que eles vieram ao Senhor Jesus. O que foi significativo nisso? Se você é um estudante da Bíblia, sabe que nada do que está registrado na Bíblia é acidental ou incidental. Tudo é importante. O que é de tão importante no fato de esses magos terem vindo com seus presentes? Podemos fazer outras perguntas. Eram apenas 3? Ou eram mais? De onde o compositor tirou a ideia de que eram 3? E, de fato, eles foram à manjedoura no momento em que os pastores também estavam lá para prestar homenagem ao Rei Jesus, que havia nascido de Maria. Bem, essas são algumas das perguntas que vamos analisar. E, mais do que isso, vamos refletir sobre questões como: por que trouxeram ouro? Por que trouxeram incenso? Por que trouxeram mirra? Bem, vamos dedicar apenas alguns minutos de cada vez para tentar analisar algumas dessas perguntas. Primeiramente, vamos nos perguntar: quando os magos chegaram a Jerusalém? Quando eles chegaram? Sabemos pelo relato bíblico que eles não foram à manjedoura. Eles não foram para trazer suas ofertas ao menino Jesus enquanto ele ainda estava deitado na manjedoura. Foi lá que os pastores encontraram Jesus. Mas não foi lá que os magos o encontraram. Lemos no versículo 9 de Mateus, capítulo 2, que, quando ouviram o rei, isto é, foram visitar o rei que morava em Jerusalém, e, tendo ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem a estrela, regozijaram-se com grande alegria. E, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. Vejam, Jesus não está mais na manjedoura. Ele está em uma casa. Em segundo lugar, descobrimos que, quando chegaram, já haviam se passado 2 anos desde o nascimento do Senhor Jesus. Como podemos saber disso? Bem, quando o rei Herodes foi abordado por esses magos vindos do Oriente, ele lhes perguntou: quando vocês viram a estrela pela primeira vez? Lemos no versículo 7 de Mateus, capítulo 2, que Herodes, chamando os magos em particular, perguntou-lhes diligentemente a que horas a estrela tinha aparecido. Herodes estava muito interessado nisso, porque aparentemente isso lhe daria uma ideia de quando o rei de quem estavam falando havia nascido. E então ele perguntou com muita atenção quando eles viram a estrela. A Bíblia não nos diz quando eles viram isso, mas sabemos que, quando Herodes não pôde mais falar com os magos, lembrem-se de que ele lhes disse: depois de verem este rei Jesus ou este rei que nasceu, rei dos judeus, seja ele quem for, venham e me contem sobre isso, porque seu plano era matar aquele bebê. Ele não queria um usurpador do trono. E assim, quando os magos não retornaram a ele, foram avisados em sonho para não irem até ele. E lemos no versículo 16 que, quando Herodes viu que estava sendo ridicularizado pelos magos, ficou muito irado e mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo que estavam em Belém e em todo o seu entorno, de acordo com o tempo que ele havia diligentemente indagado aos magos. Observe essa linguagem. A matança das crianças ocorreu de acordo com o tempo que ele havia indagado aos magos, isto é, de acordo com o tempo em que eles viram a estrela pela primeira vez. E assim parece que eles tinham visto a estrela até 2 anos antes de finalmente chegarem a Jerusalém. E assim sabemos que a resposta à nossa primeira pergunta, com toda a certeza, é que eles não foram a Belém para ver o Senhor Jesus ao mesmo tempo que os pastores. Jesus não estava em uma manjedoura. Ele estava em uma casa com Maria e José. José, é claro, sendo seu pai adotivo, e já se passaram quase 2 anos, ou até 2 anos, desde que Jesus nasceu. Bem, então podemos fazer a segunda pergunta: quantos magos vieram? Quando lemos Mateus 2, versículo 1, atentamente, lemos: vieram magos do Oriente a Jerusalém. É tudo o que diz. Não diz quantos eram. É verdade que trouxeram 3 tipos de presentes.
No versículo 11, lemos que trouxeram ouro, incenso e mirra. E assim alguns concluem: bem, um dos magos carregava ouro, outro, incenso, e outro, mirra, e, portanto, deve ter havido 3 magos, e eles até ousaram dar-lhes nomes. Agora, tudo isso é pura especulação. O fato é que, quando lemos o versículo 3, lemos: quando o rei Herodes ouviu essas coisas, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Agora, por que o rei Herodes estaria perturbado? Porque um rei havia nascido. Bem, isso é fácil de entender. O rei Herodes não queria um usurpador do trono. Ele pensou que poderia ser alguém que tiraria o reinado de sua família. E então eu posso entender por que ele estaria perturbado. Mas por que toda Jerusalém com ele estaria perturbada? Essa é uma pergunta interessante, não é? Suponhamos que, em vez de apenas 3 indivíduos, houvesse uma companhia inteira de indivíduos, supondo que talvez houvesse até 100 camelôs e dromedários que vieram visitá-lo. Mais do que provavelmente, esse era o caso, que havia uma companhia inteira, porque, como veremos na próxima pergunta, veremos que eles provavelmente vieram da Pérsia, e foi uma jornada muito, muito longa, e não foi apenas uma jornada para 3 homens solitários que poderiam ser atacados por ladrões e assaltantes no caminho. Talvez houvesse uma força montada inteira que veio. E Jerusalém estava perturbada porque eles se perguntavam: este país estrangeiro veio fazer algum tipo de exigência? Existe algum tipo de ameaça à segurança de Jerusalém? Eles estão aqui para tentar começar uma briga? A próxima pergunta que podemos fazer é: quem eram esses sábios? Quem poderiam ter sido eles? Estamos olhando para os magos que vieram visitar o menino Jesus. Vimos que quase 2 anos se passaram desde o nascimento de Jesus. Jesus agora mora em uma casa com Maria e José em Belém, e agora encontramos esses magos vindo visitá-lo quase 2 anos depois, trazendo seus presentes de ouro, incenso e mirra. Quem eram esses magos? Bem, a palavra usada aqui em Mateus 2, versículo 1, é a palavra magi, ou mágico. Quando pesquisamos os registros seculares, descobrimos que, naquele período da história, a Pérsia era uma nação bastante proeminente entre as nações do mundo, não tão proeminente quanto o Império Romano, mas, ainda assim, era uma nação proeminente. Às vezes também era chamada de Pártia, mas é a área que hoje é chamada de Irã, e aprendemos que eles tiveram um primeiro conselho da nobreza, mas tiveram um segundo conselho da classe dominante, que era chamado de mágicos e sábios.